as crianças, né, pelo Dia das Crianças, que foi quinta-feira. Eles estão indo, mas também parabenizar a irmã Aline, que estava aqui ontem. Esteve aqui ela e Alice trazendo uma palavra abençoada para as crianças, né? Que Deus continue usando vocês grandemente para a honra e glória do Senhor Jesus. E aos irmãos também que estiveram de alguma forma aqui envolvidos, estiveram aqui cooperando, estiveram aqui ajudando, né? Estiveram aqui cuidando das crianças e zelando e protegendo elas. E então eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos também que estiveram envolvidos. É assim que nós vamos impactar a sociedade, né, irmãos? É assim que nós vamos chegar até os perdidos, fazendo a obra do Senhor Jesus assim, dessa forma, amando uns aos outros e demonstrando esse amor na prática. Amém? Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Se não estiver ouvindo, é culpa do Nilson. Você briga com ele lá. Irmãos, eu quero abrir aqui a palavra de Deus e ministrar com os irmãos essa noite, dando continuidade ao qual a gente ministrou outro dia, que foi na carta aos Hebreus, capítulo 2. Eu quero fazer leitura hoje do verso 5 ao verso 18. Vamos dar continuidade onde a gente parou. A gente parou ali no verso 4. Eu quero dar continuidade hoje com os irmãos nesse texto. Hebreus capítulo 2, verso 5 em diante. E já também, irmãos, aos irmãos que nos visitam pela primeira vez, né? Irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aos irmãos que são da casa também, fiquem à vontade. E que essa casa seja a casa permanente, não só simplesmente visita, né? Espero que você faça parte um dia em nome de Jesus dessa caminhada conosco. Amém? Vamos ler então Hebreus capítulo 2, verso 5, que diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, coroaste e constituíste sobre a obra das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por pouco, tendo feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Dizendo aos meus irmãos, eu declararei todo o nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, os filhos de Deus, que Deus me deu. 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, deste também eles igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Pois isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estar aqui, Senhor Deus, nesse momento reunidos à tua presença, Senhor Deus, para meditar a tua palavra, para poder assim ser edificado por ela. E sabemos, Senhor Deus, que a tua palavra diz que de forma alguma ela volta vazia. Sabemos que ela encontrará repouso em nossos corações, e
que nós pedimos essa noite, Pai, que Teu Espírito Santo conduza, Senhor Deus, e traga clareza, ilumine nosso pensamento e nosso entendimento, abra os nossos olhos para a Tua palavra, Pai. Assim, Deus, eu peço que o Senhor me use pela Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém, meus irmãos? Irmãos, esse texto ao qual a gente fez leitura, ele dá continuação então naquilo que a gente já leu assim e meditou junto no domingo passado. No domingo passado a gente falou sobre se apegar com firmeza nessa tão grande salvação que é Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus começa falando sobre isso no capítulo 2, que nós devemos se apegar, ou seja, segurar com todas as forças, não que você deva segurar a tua salvação. Salvação, quem salvou foi Cristo. Você não consegue segurar, não conseguimos segurar, como dizia antigamente, não consegue passar o rio ali, córrego mais raso que tiver, quer dizer, mais raso não, mais pequeno que tiver, mas não raso, né, irmãos? Mas tu passar com um punhadinho de farinha na mão, por mais que tu aperte bem, proteja esse punhado de farinha, ele vai molhar. Ele vai molhar porque é assim que tu passa, ainda que ele esteja seco, quando tu abrir a mão do outro lado, a umidade da tua mão vai virar uma, como é que se diz, uma massa, uma polenta, alguma coisa assim. Então, a ideia que o escritor está nos dando não é que nós seguramos a nossa salvação, mas conhecendo essa tão grande salvação, nós devemos nos apegar em Cristo. Nos apegar em Cristo, e ele fala também sobre a supremacia de Cristo. Então nós vimos no capítulo 2, aos irmãos que não estavam aqui, não puderam acompanhar, nós vimos isso, irmãos, que a palavra do Senhor fala sobre Cristo sendo supremo a todas as coisas. Fala no capítulo 1 sobre ele ser supremo aos anjos, ser superior aos anjos. E nós, sabendo dessas coisas, devemos nos apegar com firmeza a essas verdades ouvidas, que Cristo é superior a tudo e a todos. E hoje eu quero ver com os irmãos sobre a humanidade de Cristo e a humildade dele. É isso que nós vamos meditar essa noite. Nós vimos que ele é supremo. Aqui o escritor aos Hebreus fala assim: ele é supremo a todos da criação. Mas agora ele vai falar sobre a humildade de Jesus e a humanidade de Jesus. Algo que é negado em muitas falsas religiões, é dito que Jesus não foi homem, que ele foi só um Deus, mas que ele não foi homem. Mas não, a palavra em todo o contexto diz que ele assumiu uma forma de homem, como eu e você. E é isso que o escritor aqui está dizendo, e é isso que eu quero meditar com os irmãos essa noite. Sobre isso, sobre essa humildade, essa humanidade de Cristo. E eu quero separar aqui em 4 pontos, irmãos, para ser breve hoje, para não ser muito longânimo nas palavras. E o primeiro ponto que eu quero ver aqui com os irmãos, que vai do verso 5 ao verso 9, por isso que eu quero que você me acompanhe aí, se você puder, através da tua Bíblia, ou talvez através aqui do nosso projetor. Eu quero que você fique acompanhando ao decorrer que a gente vai meditando nesse texto. E o primeiro ponto que eu quero aqui trazer à luz para nós é Jesus, um homem coroado de glória e honra, ou de honra e glória. E nós vamos ler então e meditar sobre o verso 5 até o verso 9. Eu quero meditando assim, versículo a versículo, se Deus der graça para nós, para a gente decorrer esse texto e entender um pouco dessa humanidade de Cristo Jesus, dessa humildade do Senhor Jesus Cristo agora. Mesmo sendo supremo, agora ele se fazendo humilde, se fazendo como homem, como nós. Então, irmãos, o autor aqui ele começa explicando e destacando que Jesus aqui, sendo filho de Deus, assumiu essa forma humana e fez-se um pouco até menor que os anjos, e ele assim foi coroado de glória e honra por ter sofrido e vencido a morte. Mas a pergunta que já começa para nós essa noite, irmãos: por que Jesus, sendo superior a todos, a tudo e a todos, teve que se vestir de uma veste humana, assumir uma forma humana? Por que ele, sendo Deus, ele teve que assumir uma forma humana? Porque ele não podia fazer algo que, sendo Deus, ele superior a qualquer coisa dessa, não precisava ele se humilhar, não precisava ele ir para a cruz, bastava ele, como um estalar de dedos, e tudo aconteceria como aconteceu no início. Pela sua palavra todas as coisas foram criadas, e a palavra diz que todas as coisas foram criadas nele, e por ele são todas as coisas. Então quer dizer, Jesus não podia fazer isso. Mas por que então que Jesus veio de uma forma humana, assumiu uma forma humana para estar aqui na terra? Jesus precisou então, irmãos, se encarnar para que ele pudesse recuperar o domínio de tudo aquilo que o homem havia perdido na queda. Foi ministrado ontem aqui para as crianças, muito bem aplicado pela irmã Aline e Alice, sobre isso, sobre a queda,
e sobre tudo o que se perdeu lá no Éden. Não sobre tudo, mas assim por causa do pecado o homem perdeu muitas coisas. Então Jesus precisou se encarnar, irmãos, primeiramente para recuperar esse domínio a qual o homem perdeu. Por causa da queda, por causa do pecado, ele perdeu o domínio das coisas. Deus havia dado para ele todo o domínio sobre animais, aves e peixes. Acho que quase todos aqui conhecem bem a história. Ele deu todo o domínio para o homem dominar sobre as aves. Tu imagina, então, ele teve a capacidade de escolher o nome dos animais. O primeiro homem chamado Adão. Eu creio que quando a gente vê aqueles filmes com os caras andando em golfinho, né? Os caras penduram aqui esqueci o nome, barbatana, talvez, sei lá, do golfinho e sai. Tem, claro, os caras têm treinamento com aquilo e andam, né? Em parques aquáticos, coisa assim, mas aquilo passou por um treinamento, aquele animalzinho. Mas eu imagino Adão agora, na praia. Eu vou lá naquela ilha. Golfinho, por favor. Embarca no golfinho, faz. Não tinha jet ski, era golfinho. Ele dominava sobre todos os animais, peixes, aves, sobre tudo aquilo que foi colocado às suas mãos. Deus colocou às suas mãos e disse a ele que a terra produziria para ele alimento em abundância, que bastava ele sair e apanhar, né? A gente fala apanhar, tirar as frutas que a terra produzia, que as árvores produziam. Mas por causa da queda, irmãos, por causa do pecado, o homem perdeu sua autonomia. Ele perdeu não só a autonomia de dominar sobre os animais da terra, como também o domínio próprio dele se perdeu. O buscar a Deus se perdeu. Porque nós bem sabemos que quando ele peca e quando Deus vem procurar ele, o que acontece com Adão? Adão se esconde. Então aquele que esperava Deus todos os finais de dias já não quer mais saber de Deus, ele quer se esconder de Deus. Por causa do pecado, o homem começa a virar fujão, fugir de Deus, fugir da presença de Deus. É o que nós somos, nascemos com essa vontade já. Falou em Deus, nós queremos correr para o outro lado. Mas por que você está aqui essa noite, então? Você fala, pastor, mas espera aí, eu estou aqui, eu não sou fujão não, eu vim. Porque Deus operou, por causa do que Jesus fez e veio na terra e fez, Ele restaurou o teu coração, está restaurando o teu coração, pegando esse coração de pedra e tocando pelo coração de carne, um coração que tem sentimento, um coração que quer buscar a Deus. É Ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então hoje você veio porque Ele te atraiu em amor, te atraiu em graça. Ele te traz, Ele nos traz próximo a Ele, mas a nossa vontade é fugir, é estar longe. Mas então, voltando aqui, irmãos, para o texto, Adão, ele tinha tudo, ele tinha os animais ao seu domínio. Agora ele perde, então, por causa do pecado, ele perde então a sua autonomia, e os animais que eram seus amiguinhos. Imagina o Adão andando com o leão. Leão, vem cá, leão, vamos dar uma volta. Agora não dá mais para chamar o leão não, agora tem que fugir do leão, porque o leão quer pegar ele agora. O leão quer almoçar o Adão tem que correr. Então aquela autonomia que ele tinha sobre as feras, sobre todos os animais. Imagina agora Adão correndo e falando, ô leão, fui eu que escolhi teu nome, rapaz, tu não lembra de mim. O leão, quero te pegar. Tu vai aonde? Tu acha que vai se esconder? Agora vocês imaginam comigo, irmãos, a coisa ficou tão difícil também, se nós pudermos imaginar essa noite, que até para Eva ganhar a flor ficou ruim, né? Porque a palavra diz que por causa do pecado, as árvores, as flores, as árvores frutíferas e todos os ramos começaram a criar espinhos. Então quer dizer, a rosa antes era lisinha, era fácil para Adão juntar um buquezinho no final do dia e levar para Eva, né? Falou, Eva, trouxe um buquê de rosas, não tinha espinho. Agora já fica mais difícil, né? Porque a rosa tem espinhos. Então a palavra diz que criou-se por causa do domínio do pecado sobre Adão e sobre Eva, criou-se, agora ele perdeu não só o domínio sobre os animais, o domínio próprio sobre a vontade dele, chamado livre-arbítrio, que era a livre vontade de escolher a Deus, que é diferente da vontade de você escolher tua roupa, irmãos. Você escolheu a esposa que tu casou, você escolheu o carro que você anda, você escolheu a comida que você comeu hoje, você escolheu a roupa que você está aqui hoje. Isso é livre agência. Você escolhe todas as coisas, mas você não consegue escolher a Deus. O homem por si só, por sua força, não consegue escolher a Deus, mas Adão escolhia. Mas então ele foi influenciado por causa do pecado, e ele não escolhe mais a Deus. Ele não escolhe mais a Deus. As feras que eram seus amigos, que ele deu o nome, agora querem comer ele. As rosas que ele catava para Eva, que era de boa, estavam sem espinho nenhum, agora criaram espinho.
Agora não só isso, mas as frutas que ele colhia com facilidade, agora não vem mais com facilidade. Adão, vai viver do suor do teu rosto, vai suar a camisa, e além de tudo, no meio dessa plantação vai crescer abrolhos, vai ser mato, vai vir mato. Naquela vez não precisava usar Roundup, estava tudo limpinho. Agora não, matinho vai pegar, e a enxadinha vai ter que cair na enxada. Adão perde todo o domínio, então, irmãos, e daí por isso, então, que Jesus agora vem como homem, porque ele precisa recuperar o que o homem perdeu. A palavra diz que por um homem chamado Adão, se deu a perdição, de todos pecaram junto com ele, mas por causa de um chamado Jesus Cristo, o outro homem, agora, todos têm a salvação em Cristo. Todos aqueles que nele crê têm a salvação em Cristo. Então, irmãos, Jesus vem agora, então, vem buscar ao homem aquilo que ele havia perdido, ele vem restaurar agora. O homem que tinha agora a sua imagem e semelhança a Deus, agora ele tem sua imagem desfigurada. Talvez os jovens mais de hoje, não vão entender muita coisa, mas a gente entende. Aquela foto amassada, aquela fotinha amassada, às vezes, o casal brigou lá e a esposa pegou aquela tua foto, ela falou assim, essa é uma coisa, acabou essa foto aqui. Aí depois ela se arrepende, você se conserta, tudo bem. Quem aqui nunca, né, meus irmãos? E ela descobre que ela te ama de verdade, ela vai lá e desamassa a foto. E como é que fica essa foto? Não fica mais 100%. Ela até está lá, ela traz as lembranças, vai falar assim, pá, que foto mais feia que ficou, né? Quando chega as visitas, você vai mostrar, tem foto aí para nós ver? Tem. Olha essas fotos que linda. Mas aquelas amassadinhas tu não mostra, essa eu vou esconder, porque isso aqui traz histórias. Mas o homem tinha uma imagem perfeita, irmãos, perante Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, não fisicamente falando, mas o caráter do homem era um caráter bom. Ele era bom em buscar e fazer as boas obras, fazer as boas coisas, buscar a Deus. Mas essa imagem foi desfigurada por causa do pecado. Então agora nós, hoje, a humanidade ainda resta alguns resquícios da graça de Deus. A gente costuma chamar de graça comum. Sabe aquela que o sol nasce para todos? Graça comum. O homem ainda não é tão perverso, porque ainda tem uma pitadinha dentro da mente dele. Uma pitadinha de graça sobre a mente dele, que ele fala assim, não, isso aqui é errado. Ou seja, ele tem uma consciência moral ainda das coisas que são erradas, mesmo não tendo lei. Ele tem uma consciência, não, isso aqui é errado, não posso fazer. Mas voltando aqui para o texto, irmãos, então o homem, ele tinha a sua imagem e semelhança, era de Deus, mas agora a sua imagem foi como se amassada, por mais que se passe, por mais que tente deixar bonitinho de novo, irmãos, e faz um xerox. Agora dá para, como é que é o nome daquilo que talvez alguém me ajude, da foto? Como? Escanear? Eu ia falar mais difícil ainda bem que eu não tentei. Vai lá, escanear, não vai ficar perfeito, pode até sair coloridinho, bonitinho, mas aquele amassadinho vai aparecer. O homem então começa a refletir, agora é isso, por causa do pecado a sua imagem foi transfigurada. O homem, como eu falei agora no início, passou a ser fujão. Ele foge da presença de Deus, ou seja, ele se torna inútil, e a palavra diz isso. Olha só o que a palavra diz em Romanos 10, capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, verso 10 a 11. Vamos ler junto aqui. 10. Voltam aí. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, e de uma certa forma, ou de uma certa, se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há uns que sequer. Até ali tá bom. Mas, irmãos, se você quiser continuar lendo aí, fica mais ainda pesado. Então, não há, irmãos, então não há quem queira buscar a Deus, não há quem queira. Sabe aquela música que fala, eu escolho Deus todo dia? Nós não escolhemos Deus, irmãos. Se Deus não transformar o nosso coração, nós queremos tudo, menos Deus. Nós queremos gastar o nosso tempo com tudo, menos com Deus. Por isso, irmãos, que quando nós viemos até Deus, nós até pensamos que tem uma glória para nós, e fala, eu vim para Jesus. Mas quando nós chegamos e sentamos e conhecemos a Jesus, eu falo assim, glórias ao Senhor, que o Senhor me resgatou. Porque se fosse por mim, eu estava em qualquer outro lugar.
Esse dia eu vi até um videozinho, né? Tem aquele louvor que fala: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Certo? Quem conhece sabe, né? Ó, fala: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. E aí fizeram um videozinho que uma menina está cantando e ela erra a letra. E adivinha, ela canta o que verdadeiramente o homem quer. Ela falou: eu só queria estar em qualquer outro lugar. Isso é verdade, irmãos. A vontade, eu queria estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Aí a banda inteira tocando olhou para ela como disse: acho que tu errou. Ela errou a letra, mas é a verdade, irmãos. A nossa vontade é querer estar em qualquer outro lugar, mas a glória do Senhor que nos atrai, a presença do Senhor nos atrai. Então Jesus precisou tornar-se humano, irmãos, a fim de retomar o domínio agora, e levar aqueles que creem nele para a sua glória. Verso 7, olha só o que diz, verso 7 de Hebreus: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Fizeste por um tempo um pouco menor que os anjos. Aqui o escritor aos Hebreus, ele cita bastante, irmãos, o Antigo Testamento, e o que ele está citando aqui é Salmos capítulo 8. Ele está falando aqui agora a circunstância do que Deus fez com o homem, de Deus ter dado todo o domínio para o homem, todas as coisas ter colocado a mão do homem. E fala que ainda que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos, ainda que ele tenha criado, o Senhor tenha criado o homem menor que os anjos. Verso 8, vamos ver o que aqui fala mais: todas as coisas sujeitaste debaixo dos céus, debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ou seja, o homem tinha o domínio de todas as coisas. Agora, porém, ainda não havemos todas essas coisas a ele sujeitas. 9, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. É meio complexo agora, irmãos, talvez entender, por isso que a gente precisa meditar, por isso que a gente precisa assim, analisar o texto profundamente, porque se você for olhar, mas peraí, o cara, quem escreveu, quem falou, foi assim, direcionado, inspirado pelo Senhor, mas por que antes ele falou que Jesus é supremo a todas as coisas e todos? E agora ele falou que ele se sujeitou abaixo dos anjos, como homem. Por que ele se sujeita agora? Porque ele precisa, irmãos, vir como homem, para resgatar todo o domínio que o homem perdeu. Por isso o Adão e o segundo Adão. Quando você fala, veio o segundo Adão, Jesus. E por um certo tempo ele se submeteu, tornando-se menor que os anjos. Ou seja, por assumir uma forma humana, ele se torna abaixo dos anjos. A qual no começo do capítulo 1 ali, ele fala que o Senhor é superior aos anjos. Agora ele mostra por causa da humanidade, por causa do pecado, Jesus se torna humano e ele se faz menor que os anjos. Mas por que ele faz menor que os anjos? Ele fala que ele se faz menor que os anjos por um curto período de tempo, para morrer e justificar o pecado, ou seja, os nossos pecados, para a sua glória. Ou seja, para morrer por todo aquele que nele crê, por todo homem. Aqui fala, né? Nós vamos ler o texto aqui, o verso 9. Ele se fez como os anjos, abaixo dos anjos. Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E quando fala por todo homem aqui, irmãos, há uma dificuldade muitas vezes de entender o que Deus está falando aqui. Porque aqui se encaixa então muitas vezes o universalismo, que a gente chama de que se todos pecaram em Adão, a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então agora, já que o texto está falando aqui todos, está falando que todos também foram salvos. Então para que nós estamos aqui essa noite? Por que nós precisamos conhecer mais o nosso Salvador? Então afinal, por que eu preciso de Cristo, se Ele já morreu? Isso é o que o universalismo prega, ensina isso. E talvez um dia você vai se deparar com alguém que vai falar, não, Jesus morreu por todos. Mas só que há uma condição, há uma condicionante, é isso? O nome, a palavra certa? Uma condicionante. Há uma condição para esse todos.
Quando fala todos, ele fala de não fazer acepção de pessoas. Todas as línguas, raças, nações, todos. Mas há uma condicionante aqui, há um termo aqui. Há um termo aqui nesse todos. E nós podemos ver isso, irmãos, que há um termo. Quando nós olhamos aqui e vemos que o texto não fala que todos os homens foram salvos, de uma certa forma como todos pecaram, que não é isso que o texto está falando aqui. Basta nós olhar para o versículo que eu acho que todo mundo conhece, irmãos. Todo mundo conhece, e talvez você saiba até de cor, que é João 3,16. João 3,16 é o que todo mundo usa nessa ideia. Não, mas bota aí para mim, fazendo favor, coloca aí. Vamos ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa segunda parte parece que as pessoas pulam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas a parte B é para que todo aquele que nele crê, todo mundo esquece. E essa é a verdade, irmãos. Essa é a condicionante. Jesus deu a vida para todo aquele que nele crê. Se você não crê em Jesus, se nós não cremos em Jesus, não há salvação. Filipenses 2. Filipenses 2, capítulo 2, verso 7. Ou seja, irmãos, enquanto o irmão, isso é um texto também conhecido, irmãos, e agora nós vamos entender por que Cristo se fez assim. Então, veio como homem, em forma humana. O texto aqui deixa bem claro para nós essa noite: antes a si mesmo se esvaziou. Filipenses capítulo 2, verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. 8. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, irmãos, por isso que Jesus, então, agora aqui nós estamos vendo a humanidade de Jesus. Porque que Jesus teve que ser homem, vir em forma humana, se encarnar, né? A gente costuma falar Jesus encarnado em homem na terra, para reconquistar aquilo que havia se perdido, o projeto, o plano de salvação que Deus tinha feito lá no Éden, que estava tudo perfeito, mas de repente por causa do pecado, tudo se extraviou, tudo se tornou-se errado, o homem se tornou-se inútil, não quis mais buscar Deus, começou a ser fujão, começou a fugir. Então, irmãos, nós devemos reconhecer a supremacia de Cristo em nossa vida, e nós devemos colocar Ele acima de todas as coisas. Ele é digno de receber toda a nossa adoração e toda a nossa devoção, só Ele é digno. Não há outro que seja digno a receber toda a nossa devoção. Irmãos, não dedique o teu tempo para algo que não é digno de toda a devoção. Dedique a tua devoção inteiramente a Cristo. Somente a Ele a glória. Eu quero ir para o ponto 2 aqui, irmãos. Eu quero ler aqui do verso 10 ao 13. Então, Jesus, então, sendo nosso sumo sacerdote misericordioso. Olha só o que fala no verso 10, então. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Agora aqui então o texto apresenta Jesus agora como não só o homem, mas como um sacerdote. Como um sacerdote agora, irmãos, o sumo sacerdote misericordioso. E quando fala aqui conduzindo a muitos filhos à glória, nós conseguimos entender que quando Jesus vem aqui para encarnar, irmãos, Ele vem como filho. O que a palavra diz? Até no verso ali, eu acho que a gente leu, no verso, no João 3,16, diz isso, primogênito, talvez. Vamos ver. Unigênito. Filho único, unigênito. Quando Jesus vem para se encarnar, então, irmãos, Ele é o unigênito de Deus. É o único. Mas por que Deus não cita então que existem outros filhos? Porque Jesus veio, irmãos, com esse propósito de levar os outros filhos. E quando Ele volta agora para o Pai, Ele não volta mais sendo unigênito, Ele volta sendo o primogênito de muitos. O primogênito de muitos é o que Ele volta a ser agora.
o autor da nossa salvação. Ou seja, a obra de salvação, irmãos, é do início ao fim, dele, por ele, somente por Cristo. Então, irmãos, ele vem agora como homem para cumprir a sua missão. E ele cumprindo essa missão, ele volta para o Pai como primogênito, porque entre muitos filhos. A obra da salvação, então, irmãos, é por ele completada, é por Cristo completada, e por isso que ele precisava ser como homem. Eu espero que eu esteja sendo claro, você esteja entendendo nessa noite. Foi ele que planejou, foi ele que executou, ele confirmou, ele ainda que nos conduz, ele que conduz aqueles que creem nele, e também não conduz só aqueles que creram nele, também como nós, mas conduz aqueles que vão crer ainda nele. Verso 11: pois tanto o que santifica como o que tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar irmãos. Olha. Interessante, né, meus irmãos? Olha que interessante isso. Ou seja, ele que nos conduz a perseverar na santificação. Nós não temos força em nós mesmos para perseverar caminhando, santificando, negando as coisas do mundo, negando as vontades da nossa carne. É ele que nos conduz, é ele que nos ajuda, é ele que a gente costuma chamar sobre a perseverança dos santos. É ele que nos ajuda a perseverar nas boas obras. É ele que nos conduz. Então aqui o que ele fala agora também é que nós não somos só servos, nós somos amigos de Cristo. E agora aqui ele trata também como nós somos irmãos de Jesus, como seus irmãos, porque ele conduz a muitos filhos. Então nós somos como os irmãos de Jesus. E o mais interessante, irmãos, é que ele não se envergonha disso. Ele fala aqui, olha só o que ele fala. Parte B: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Isso pega profundo conosco, irmãos, quando nós olhamos para esse texto. Olhamos principalmente para essa parte que fala que ele não se envergonha disso. E aí nós olhamos para o nosso contexto, irmãos. Eu falo isso com veracidade. Quantos de nós se envergonhamos, às vezes, muito por causa dos outros? Eu não estou falando de se envergonhar por causa de outros, assim, de longe, de perto. É filho tendo vergonha da mãe e do pai. É mãe tendo vergonha do pai, do filho. E assim por diante. Irmãos tendo vergonha daqueles irmãos, sabe? E olha o que Jesus nos demonstra aqui para nós, a sua humildade agora, sendo um sacerdote humilde, o sumo sacerdote. Ele fala: eu considero vocês como irmãos, e não me envergonho de estar ao meio de vocês, não me envergonho de estar junto com vocês. Verso 12, olha o que diz: dizendo aos meus irmãos, declararei o teu nome, cantarei louvores em meio da congregação. O Senhor não só se alegra em estar junto com os irmãos, Ele não só se alegra em estar junto com os irmãos, Ele jubila junto. Ele se alegra. Enquanto nós estávamos louvando aqui, nós podíamos entender esse momento como o Senhor está aqui se alegrando conosco, se alegrando em meio aos irmãos. Então imagine, irmãos, olha o peso disso, irmãos, para nós essa noite. Nós não somos só considerados mais só amigos de Jesus, não somos mais considerados só servos de Jesus, mas somos considerados irmãos de Jesus. Até essa semana eu falava com a irmã Tereza, eu acho que foi sábado talvez, enquanto ela estava saindo, nós estávamos falando, né, que acho que a Nani falou assim: cadê a minha família? Foi, né? A minha irmã, minha família. Daí eu falei com a irmã Tereza, falei assim: é interessante o que Jesus disse, né? Quando ele está naquela casa e a família dele chega a procurar ele, e os seus discípulos vêm até ele e falam: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Ele fala: não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Irmãos, a gente não entende o peso disso, meus irmãos. O que é Jesus te chamar de meu amigo? O que é Jesus chamar você de irmão, e sabendo que nós somos falhos e pecadores? Olha o peso disso. E por isso que eu falo de não se envergonhar, porque a gente se envergonha das pessoas por muito menos, pela roupa que ela veste. Nós olhamos e falamos: meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Ah, não. Esse dia o Pablo chegou da escola, estava meio branco assim do lado do olho dele. Eu falei assim: cara, que vergonha, cara, tu não lavou o rosto direito hoje? Só vou para ele.
enquanto eu ministrava hoje, isso aqui, o Senhor falava no meu coração, tá se envergonhando por causa que ele estava com uma remelinha, sabe que tu era muito mais remelento que ele, e ninguém te avisava. Então nós se envergonhamos por poucas coisas, irmãos. Agora, se nós olhar para nós mesmos, analisar nós mesmos, Jesus devia se envergonhar muito mais de estar conosco. Mas ele diz o quê? Eu não me envergonho. Ele não se envergonha, aqui diz então, ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Aleluia. Irmãos, e infelizmente essa é uma realidade que muitos hoje dizem que conhecem Jesus. Eu falo agora que quem nos vê, se você estiver nos vendo, se arrependa disso. E converso com alguns irmãos, e o que me demonstra, o que transpassa, o que fala, assim que as pessoas me dizem, muitos falam assim, eu não congrego numa igreja porque os crentes é complicado, não, porque é só vergonha, não, porque é só isso, porque é só aquilo. Aí como então, irmãos, que nós vamos dizer que somos salvos em Cristo, se nós se envergonhamos de caminhar junto? Nós se envergonhamos de fazer algo social fora das quatro paredes da igreja? Se achamos tão importante, tão bonito, tão superior aos outros? Ou somos muito importante para que nós não possamos gostar uns dos outros, amar uns aos outros, caminhar com os outros, não se envergonhar um dos outros? Irmãos, eu não estou dizendo que não é para você olhar para o teu irmão e ele está com a cara suja e você deixar ele com a cara suja. Não, claro, tu pode falar, seu irmão, acho que tem uma sujeirinha no teu rosto. Não, eu não vou ficar com vergonha, deixa ser irmão, não, avisa. Mas em amor, não se distancie dele. Fala assim, não vou mais andar com esse cara, tá louco, esse cara só faz vergonheira na que nós chegamos. Ande com ele, ajude ele a entender, que ele está fazendo as coisas erradas, talvez. Ande com os diferentes, é isso que Jesus está nos mostrando essa noite. Esteja junto com os diferentes, afinal, irmãos, nós vamos tudo para a mesma cova. Não tem uma cova diferente, pode até uns ter, como é que é, esqueço o nome que lá, parece um prédiozinho lá no cemitério, mas é uma cova igual. Vai para aquele negócio lá, para aquela gaveta lá e deu. Não vai ter superioridade, irmãos, no final não tem superioridade, é todo mundo igual, é todo mundo nivelado. O problema é que nós não pensamos nisso. E aí muitos hoje estão deixando de congregar, estão deixando de amar, de caminhar com seus irmãos, por se achar superior aos outros. Talvez quantos, irmãos, que tem pensado assim, esquecendo que vão para a mesma cova, que somos pó da terra e vamos para o mesmo lugar, e que o que temos, o que somos, irmãos, vai ficar aqui, não importa. E olha só, irmãos, que interessante, enquanto eu estava preparando essa ministração, eu estava entendendo uma coisa, que daqui 10 anos, se eu morrer hoje, daqui 10 anos, ninguém mais vai lembrar de mim, talvez meus filhos, falam assim, o pai, né, hoje faz 10 anos que o pai morreu, mas vai cair no esquecimento, porque todo mundo segue a sua vida, todo mundo segue o curso da vida, todo mundo vai buscar suas coisas, todo mundo vai fazer suas coisas. Então, irmão, não se envergonhe de andar com teu filho, não se envergonhe de andar com a tua família, não te envergonhe de nada disso. Se Deus te deu capacitação para isso. Cuide do seu filho, zele do seu filho, zele pela tua mãe. Ande com a tua mãe, ande com o teu pai, ande com teus irmãos. Mas aquele irmão lá não é fácil. Ande com ele, você também não é. É porque nós não se analisamos muitas vezes, nós somos difíceis, irmãos. Glória a Deus por isso. O Senhor nos transforma. Irmãos, se realmente somos filhos de Deus, então somos filhos, somos guiados pelo exemplo de Jesus. Se alegremos e amemos uns aos outros, assim como Ele também. Mostra que Ele não se envergonha. E sabe como Ele diz que nós seremos conhecidos? Olha só, João 13, 35. João 13, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. É assim que vão conhecer, irmãos. É o que foi feito ontem aqui. E que Deus nos dê graça para que o ano que vem, para o próximo, que a gente faça naquela praça lá inteira. Para muitas pessoas virem, para muitas pessoas estar ali, para muitas crianças estar ali e se alegrarem. Deus dê graça e nos capacite a demonstrar esse amor um pelos outros. E assim os outros verão que nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor.
Então, irmãos, o que nós podemos entender aqui nessa terceira aqui, ou quarta parte, deixa eu ver aqui, na segunda parte agora que nós estamos vendo, é que nós podemos confiar plenamente em Jesus, sabendo que Ele é o nosso sumo sacerdote misericordioso, pronto a nos ajudar em nossas fraquezas, e devemos buscar a sua graça, a sua misericórdia em nossas necessidades diárias. Até nessa necessidade, irmãos, de ter vergonha de alguma situação. Lembre disso, Jesus não tem vergonha de estar contigo. Muitas vezes é nós que temos vergonha de estar com Jesus. Estamos em algum lugar, você fala, ei, então eu te vi lá na igreja domingo. Pois é, né, eu acho que vai chover de novo, esse tempo está ficando ruim. Deus falou, não, está sem vergonha de mim, é? Então, irmãos, que nós venhamos buscar o Senhor. Eu quero ir para o terceiro ponto aqui, para nós se encaminhar para o nosso encerramento. Jesus, o destruidor do poder do diabo. Verso 14, verso 15, diz assim, vamos ver aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e o sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão de toda ou por toda a vida. Irmãos, quando nós olhamos essa situação, fica uma pergunta, às vezes a gente fica perguntando assim, mas peraí, pastor, agora confundiu mais ainda, porque diz aqui que, visto que, igualmente então no verso 14, visto pois que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, deste também ele igualmente participou, ou seja, se fez homem como nós, para que por sua morte destruísse, essa palavra, a gente destruísse o poder da morte, a saber, o diabo. Mas espera aí, ele não continua agindo? Ele não continua agindo agora? A palavra fala nos filhos da ira. Ele não continua ainda tentando contra nossas vidas e tentando nos impedir de se aproximar de Jesus? Ele não anda ao derredor bramando como um leão? Jesus destruiu ele. E a ideia aqui, irmãos, não é isso. Não é uma aniquilação. Ele ainda não foi aniquilado. Ele está por aí, bramando como um leão. Só como, né? Porque ele não é. Mas essa não é a ideia. A ideia é que ele está algemado, ou que ele está amarrado. Se eu não me engano, salvo engano, Martim Lutero dizia que Satanás é um cachorro na corrente, nas mãos do Senhor. Ou seja, ele vai até onde o Senhor permitir. Antes ele estava solto, agora Jesus veio e amarrou. Por isso que a palavra diz que ele entrou e amarrou o valente. Amarrou, está amarrado. E ele vai até onde Deus permitir. Sobre os filhos da ira, ele continua livremente. Mas sobre os filhos de Deus, ele tem uma limitação. Só até onde Deus permitir, ele vai chegar próximo a ti. Ele já perdeu. Então, irmãos, aqui através da morte do Senhor Jesus Cristo, ele acabou então com esse poder, a qual nós estávamos, muitos de nós estávamos, todos nós estávamos aqui, na escravidão do medo da morte. Então, irmãos, ele não tem poder hoje de fazer nada, irmãos, sobre nossas vidas, se o Senhor assim não permitir. E o medo da morte, irmãos, é algo que nós escondemos na caixinha do nada. Nós, talvez aqui eu creio, quero crer assim, que você está em Cristo Jesus firmemente, que tu não tem medo da morte. Mas ainda que você não tenha medo da morte, de que ela bater na tua porta, vai pensar, vai falar, por que eu não fiz mais coisa? Será que é hoje? Será que eu vou partir? Poderia ter dado mais atenção para o meu filho, eu poderia ter servido mais ao Senhor, aquela vez eu podia ter feito tal coisa, por que eu não fiz? Vai vir, irmãos, e nós precisamos fazer todo dia isso. Todo dia nós precisamos refletir, ver o que nós estamos colocando como prioridade em nossas vidas. Porque priorizamos tudo, menos o buscar a Cristo, menos fazer a vontade de Cristo, menos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E esse medo muitas vezes está lá escondidinho, nós tentamos esconder ele, mas no mais profundo da nossa alma ele ainda está por lá, rondando.
Então, irmãos, o diabo não tem mais o poder sobre a morte. Ainda tudo está na mão do Senhor, e por isso que o Senhor sempre fala para que nós venhamos fazer a vontade dEle, e que nós venhamos reconhecer a vitória de Jesus sobre o poder do mal, e colocar Ele acima de todas as coisas, ou seja, todas as influências malignas, irmãos, tudo aquilo que vem contra a nossa vida, nós podemos confiar que a obra de Jesus Cristo, a obra redentora dEle, é poderosa para nos libertar de toda a tentação, de toda a dificuldade. Ele é poderoso para nos fortalecer, para superar o medo da morte. Imagina, irmãos, Paulo sendo preso e os seus amigos dizendo: não, Paulo, tu nem certo nem tu ir para lá, porque eles acham que, não, eu estou pronto para morrer por Cristo. A segurança, irmãos, de estar com Cristo, a segurança de fazer, eu queria 10% dessa segurança, irmãos. Que nós venhamos assim a entender isso e se agarrar firmemente no Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto para nós encerrar, irmãos: Jesus, o nosso sumo sacerdote, compassivo e fiel. Verso 16 e 18, então. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Olha que interessante, irmãos, o que a palavra diz aqui essa noite para nós. Jesus veio então para ajudar, então, agora ele fala aqui, mas aqueles que são a descendência de Abraão, e daí você vai se perguntar: peraí, pastor, tem sangue de Abraão na minha veia? É isso que o escritor está dizendo aqui? É isso que a palavra está falando para mim essa noite? Quem é essa descendência de Abraão? A descendência de Abraão, irmãos, é todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a descendência, aquele que tem a fé de Abraão. A fé de Abraão, esses são os seus descendentes, aqui que ele está falando. E ele não veio aqui agora para socorrer a anjos. E aqui, o anjos aqui, está na ideia de anjos caídos, quer dizer, Satanás e os demônios nunca vão se arrepender. Não, ele não veio socorrer esses, quer dizer, eles estão perdidos, estão destituídos da glória de Deus. Ah não, mas então eles têm chance. Não, e até isso, irmãos, é pregado muitas vezes por aí, que um dia o diabo vai se arrepender. Nunca vai se arrepender, nunca. Então, irmãos, aqui, voltando para o texto, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou seja, o único, irmãos, sem agregar mais nada. Você não deve agregar algo a mais, é somente Cristo, é só Ele, e basta. Não precisa você agregar uma pessoa, não precisa você agregar mais alguma coisa, um anjo, um objeto, ou a sua força própria. É só Cristo, é somente Cristo. Essa é a fé verdadeira. Porque, irmãos, se nós sair hoje no Treviso e fazer um levantamento, uma pesquisa profunda, e em cada casa perguntar se todo mundo crê em Jesus, todo mundo crê. Todo mundo falou: não, Jesus, eu curto ele. Meu Deus, se eu tivesse um Facebook eu já estava seguindo. Não só curtia, seguia. Mas se nós for conhecer mais a fundo, irmãos, é Jesus mais alguma coisa. É Jesus, mas sem viver a vida que Jesus exige que nós vivamos. É Jesus sem servir a Jesus. É Jesus mais a força do meu braço. É Jesus mais as minhas escolhas. E não é isso, só basta Jesus. Ou seja, ou você tem a fé de Abraão, que é somente em Cristo. Aí vai falar: mas Abraão não era do Antigo Testamento, pastor, como é que ele cria em Cristo? Irmãos, Abraão morreu, foi salvo, esperando a vinda daquele que já veio para nós, que é Cristo Jesus. Ele olhava para o futuro, nós olhamos para o passado, e ao mesmo tempo olhamos para o passado, fiquei com o olho no retrovisor, nós olhamos para o passado, Jesus já veio, e olhamos para o futuro, Jesus vai vir, e nós caminhamos para esse futuro. O nosso alvo é Cristo, deve ser Cristo sempre. Então, irmãos, a verdade é que não adianta nós dizer que cremos em Jesus e adicionar mais alguma coisa. Verso 17, para nós se encaminhar aqui para o encerramento. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Semelhantemente aos irmãos, ou seja, irmãos, tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele superou, e por isso que ele precisava ser como homem, está aqui como um homem.
que ele precisava superar essas coisas. E nós sabemos que logo depois dele ser batizado, ele foi levado ao deserto e foi tentado. E a palavra diz que nada mais, nada menos que ninguém, Satanás mesmo, ele próprio estava lá tentando. E ele tentou com o quê? Com a própria palavra de Deus. E muitas vezes a gente acha que a tentação é, sei lá, uma caixa de chocolate. O Paulo já riu, né? Tu gosta? Tu acha que a tentação às vezes é um fardinho de dinheiro? Às vezes, irmãos, a tentação vai vir com alguém usando a própria palavra de Deus. O inimigo usando alguém para te tirar um pouquinho a glória de Deus. Não, tá crente, é salvo. Mas é o seguinte, né? Se tu não se esforçar, ele fala, é verdade, né? Eu tenho que fazer força, né? Não fazer força, eu não sou salvo. Não. Jesus fala, tirou a glória de Jesus, tirou a glória de Deus. Porque, irmãos, a salvação sempre foi de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Não tem como. Nem com aquela escada que nós botamos aqui hoje, não. A última vez que tentaram fazer uma escadinha foi na Torre de Babel e não deu certo. Quando eles estavam falando, não, agora nós vamos alcançar o céu. Eles falaram, não, vocês vão se extraviar tudo agora. Vou confundir vocês tudo, vão falar em outras línguas aí e vão se confundir. Ninguém chega por esforço. Mas eu quero aqui me encaminhar para o final, irmãos. Quando fala aqui, a palavra de Deus fala que ele se tornou a própria propiciação pelos pecados do povo, irmãos. Ou seja, ele suportou a ira de Deus que viria sobre cada um daqueles que não creram em Jesus Cristo, ou que virá, melhor assim dizendo, sobre cada um daqueles que não creram em Jesus Cristo para a salvação. Porque não basta só falar, não, eu acredito que Jesus é um cara legal, eu acredito que Jesus existiu, eu creio em Jesus, eu acho Jesus, não, é crer para a salvação, é crer para a salvação em si, total, e sem mérito, irmãos. Por isso que nós temos que esclarecer e trazer essa clareza para o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus, glória a Ele, que está trazendo essa clareza para nós hoje. É somente Ele, e mais nada. Se há algo dentro de ti ainda que quer pegar uma glória, você se arrependa, ore e fala, não, Deus, tira isso do meu coração. É só o Senhor, e eu creio que o Senhor é meu Salvador, e assim eu quero seguir o Senhor, eu quero servir ao Senhor, servir aos meus irmãos, fazer a Tua vontade nessa terra. Me ajuda a cumprir o propósito a qual o Senhor tem preparado para mim. João 3,36. Já que nós estávamos no 16, vamos para o 36, para nós finalizar. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É isso, meus irmãos, é sobre isso que nós estamos falando essa noite. Aquele que não creu em Cristo Jesus, e não creu corretamente, porque precisa crer corretamente, por isso que nós se juntamos hoje aqui num culto, por isso que é pregada a palavra de Deus, por isso que é ensinada a palavra de Deus, por isso que é chamado você a orar, a ler, a meditar na palavra, irmãos, para que você conheça mais a Cristo, para que você entenda que se você não crê corretamente, você não tem a vida eterna, e se mantém rebelde contra o Filho, e se mantém rebelde contra o Filho, a ira de Deus permanece ainda sobre nós. 18, para nós finalizar, olha só o que diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E eu finalizo aqui, meus irmãos. Tudo ele passou, e tudo ele suportou. E quando fala que ele é poderoso para socorrer os que são tentados, irmãos, é que basta você clamar ao Senhor. Ele é poderoso, Ele está aqui, Ele está em todo momento contigo. Sabe aquele momento da tentação? Peça para Ele, clame a Ele, busque a Ele. Ele é poderoso para te livrar. Ele é poderoso para nos livrar. E eu finalizo aqui, meus irmãos, fazendo uma aplicação para nós essa noite. Então vimos essa noite, irmãos, que Jesus, Ele, mesmo sendo supremo a todos e a tudo e a todos, Ele se fez como homem, se humilhou, assumiu uma forma de servo, nos mostrando como nós devemos ser. Ele não é mais só nosso amigo, nós não somos mais simplesmente só seus servos.
agora Ele nos chama como irmãos. Aí às vezes nós não temos essa noção do que é ser irmão, não só irmão nosso aqui, mas Cristo, irmãos, nos chamar de irmãos, coisa mais maravilhosa que tem. Se você for com isso para a tua casa essa noite, lembrando que Cristo é teu irmão, a semana está ganha. A semana vai ser uma bênção para você. Se essa semana você for para casa com esse entendimento, já vai bastar. Que Cristo é teu Salvador, Ele é teu irmão, e Ele está pronto a te socorrer. Aí você vai sentir paz. Então hoje, irmãos, nós meditamos sobre a supremacia de Jesus, sobre a sua obra redentora. Entendemos que Ele é o único digno de receber toda a nossa adoração e devoção, e que devemos colocar acima de todas as coisas em nossas vidas, confiar plenamente em sua obra redentora, e buscar a misericórdia nele, e a ajuda dele em todas as circunstâncias. E quando nós reconhecemos a sua supremacia, irmãos, a supremacia de Jesus, Ele sendo supremo a todas as coisas, confiamos mais na sua obra, e assim nós encontramos a verdadeira salvação e paz para a nossa alma. É só nele, irmãos, é só Ele, é só por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, e te engrandecer por esse momento, Pai. Que o Senhor aqui nos ensinou, nos conduziu, Pai, e mostrou, Senhor Deus, qual tão superior o Senhor é, e mesmo sendo superior, o Senhor assumiu uma forma de servo, Pai. Assumiu uma forma de servo, Senhor Deus, esteve sobre nós e sobre o nosso meio como um homem, um ser humano, para resgatar e reconquistar tudo aquilo que se perdeu lá no Éden, Pai, inclusive a nossa comunhão com o Senhor. Nós não somos dignos de ser chamados, Senhor Deus, seus irmãos, mas a Tua palavra diz que o Senhor não se envergonha. E o que eu peço, Senhor Deus, é que o Senhor assim ensine a nós também, Senhor Deus, a não se envergonhar de ser seus irmãos, de ser seus servos, seus filhos, aonde quer que nós estejamos, Pai. Assim, Deus, eu peço, Senhor Deus, e clamo, Pai, por cada vida aqui representada nessa noite, por cada um que vai nos ver através dessa transmissão, Senhor Deus, que os seus corações possam ser alcançados, que eles possam entender, Senhor Deus, sobre a quão importante, Senhor Deus, é estar salvo, ter paz em Ti, Pai, ter paz, Senhor Deus, e não ter mais a ser escravo e medo, e temer a morte, Senhor Deus, como muitos temem, Senhor, sabendo que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu todas as coisas, que tudo está em Ti, Pai. Assim, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, vamos adorar o Senhor, meus irmãos.